Paz do Senhor, irmãos. Esse vídeo aqui trazer para vocês testemunhar, né? Quais são os tipos de pessoas que nós não devemos orar? Amém, irmãos? A Bíblia diz para a gente orar sem cessar, de dia, de tarde, de noite, de madrugada, né? Como estava lá em Neemias, né? Eles estavam 24 horas trabalhando a favor da obra de Deus, trabalhando como pedreiros, construtores, ao mesmo tempo com suas espadas, vigilantes, atalaias, né? Temos que ficar assim, né, na obra de Deus. Mas aqui eu quero, falar aos irmãos que tipo de pessoas nós não devemos orar, né? Mas a Bíblia manda a gente orar sem parar, amém? Então orar sem parar por quem, né? Aqueles que nunca conheceram a palavra? Glória, aleluia. Aqueles que nunca pisaram na igreja é os que mais precisam de oração. Os que têm a boca suja precisam de oração. Os que bebem, fumam, usam droga, orem para eles. Não é pecado. De dia, de noite, de madrugada. É por essas pessoas que mais devemos orar, mais devemos buscar. Pessoas que, até os jovens, né? Aleluia. Jovens que entram na igreja, a maioria quando entra só permanece um ano e sai. Continue orando por eles, né? Pessoas enfermas, pessoas que saíram da presença de Deus por muitos motivos, lutas, enfermidade, né? Desertos financeiros, amém? Essas pessoas continuem orando e jejuando, não é pecado e não é errado. Mas agora eu falo, igreja, qual é o tipo de pessoa que nós não devemos orar por elas? Pessoas que, se a gente orar, nós pagamos preço por elas. E o pior, elas não mudam. Irmãos, eu quero testificar aqui que há pessoas que eu convivi e vivi, senti na pele o que é você morar com uma pessoa Judas. Sabe aqueles crentes Judas? Os que escandalizam a obra. Misericórdia. Aí Deus põe essas pessoas no nosso caminho, porque tudo tem motivo. Eu aprendi com elas a como não errar, como o Espírito Santo se revolta com pessoas que escandalizam a obra, amém? Gente que vai para a igreja, nossa, lá eu tomo posse, saiu da igreja, é um satanás em casa, às vezes é disfarçado na rua. Pessoas que fingem ser evangélicas e no final tá lá dentro de casa sendo feiticeiras, rebelde, misericórdia, né? Eu orei, Deus liberta, Deus abençoa. E um dia, sem saber de nada, uma amiga minha mandou uma mensagem, pastora, falou, Deus falou assim, Deus está mandando eu te dizer que não é para você orar por pessoas rebeldes, pessoas velhas, pessoas inchadas espiritualmente, pessoas que ficaram na presença de Deus, conhecem a palavra do Senhor, querem as bênçãos, mas não querem abençoador, jogar praga, fofoqueiro, até se veste de crente, mas o coração e a mente não é crente, não é cristão. Deus está mandando te dizer, não ore por ela, sabe por quê? Porque você enfrenta os demônios que elas agradam, aí a luta vem para você, né? Atrapalha suas bênçãos de vir, claro que Deus reconhece, te abençoa. Aí vem as lutas,
por essas pessoas que você orou e elas não mudam. O pecado volta, a maldição. Pessoas que não largam o seu pecado repetitivo, pecado de estimação, aquele palavrão, aquela fofoca. Pessoas que não saem da roda dos escarnecedores. Misericórdia. Pessoas que anos e anos na igreja, né? Quem começa na igreja é uma criança que está para nascer, né? Pessoas que estão para nascer, que vão aceitar Jesus na igreja e ter um ministério. Essas são como um bebê na barriga de uma mãe. Amém, igreja? Tem que amadurecer, ouvir a palavra, receber bastante jejum, oração. É diferente dos rebeldes, que faz anos e anos e não muda. Amém, igreja? Anos e anos e não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo não dá o dom para qualquer um, não. Ainda tem uns que recebem os dons e fica soberbo. Outros enterram. Outros abusam do dom. Outros começam bem e terminam mal. Esses daí a gente tem que continuar orando porque estão se esforçando, né? Mas por algum motivo Satanás os enganaram. Satanás não lê a mente de ninguém, mas ele lê a leitura do corpo, o que a gente fala, o que a gente quer, o que a gente procura. Eles nos espionam 24 horas, igreja, para nos derrubar, nos enganar. Principalmente os que andam sem doutrina. Amém? Crentes sem doutrina, misericórdia. É um pé no inferno, outro no mundo. Amém? Corpo, alma e espírito. Deus não quer só coração não, viu, igreja? No céu não entra pelado, não entra colorido, cabelo pintado, unha feita. Misericórdia, Deus quer naturalidade. Ser santo é ser separado. Santidade é ser natural. Amém, igreja? Olha aí as tecnologias que tem aí, né? Fora o tanto de consagração que tem espalhado por aí, sangue, 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 sangue. O tanto de acidente que tem por aí. E essas pessoas que morrem, o sangue, o demônio vai lá buscar o sangue da pessoa derramado no chão e leva para o inferno e consagra. Amém? Eles ficam tendo força para agir nessa matéria, nesse plano aqui, material. Aí dá riqueza para essas pessoas loucas que fazem pactos. Outros que nem buscam a Deus, mas o diabo dá tudo e no final perdem sua alma. Vão tudo para o inferno. Por essas pessoas que não conhecem a palavra, é orar sem cessar. Por essas pessoas que entraram na igreja e não tiveram força. Porque muitas vezes quando a gente é o único da casa, misericórdia, é muita pedrada, viu? Eu já fui uma jovem que entrou na igreja, ficou 1 ano e saiu. Porque foi muita pedrada. E a igreja que eu estava não tinha edificação. Não tinha doutrina. Não tinha mudança de vida. Não adianta só pregar a palavra, ouvir e ficar tomando posse de bênçãos material. Tem também as espirituais, amém, igreja? Eu não vou falar aqui placa de igreja, nome, não. Deus faz a obra, Deus trabalha, Deus transforma, Deus guia, né? Muitos estão entrando nas igrejas da porta larga porque é mais fácil entrar na porta larga, mas Deus faz a obra e te põe na porta estreita. Que às vezes você entra na porta estreita e não aceita aquela feijoada, amém? Deus sabe, igreja, como é que Ele tem que trabalhar no coração de cada um, o processo de cada um. São milhões de pessoas pensando e agindo diferente. Mas Ele é fiel e perfeito. Ele que nos fez, né? Então, igreja, temos que orar por todos. Mas aquelas pessoas que envergonham a obra, aquelas pessoas que não mudam,
né? Aquelas pessoas que você vê que taca a pedra no próximo. Oh, misericórdia, Jesus. Eu até sonhei que, dependendo da situação, elas são usadas até para tirar os outros da igreja. Às vezes são pessoas tão assim, como eu posso dizer, né? São pessoas assim, tão assim, hipócritas, que Deus até tira da igreja, não permite continuar na igreja. Amém? Pessoas que cultuam em casa, Deus não se agrada de desigrejado, mas às vezes é melhor a pessoa estar fora do que estar dentro. Oh, aleluia, Jesus. E por essa pessoa que eu estava orando, até eu sonhei que tinha um demônio devorador que usava ela para devorar as bênçãos. Então, igreja, a gente tem que orar por todos. Mas quando você vê que existe aquela pessoa que não muda, murmura e blasfêmia, fofoqueira, entrega ela nas mãos do Senhor e peça para Deus se você pode orar por ela para mudar. Não é nem para abençoar, é para quebrar. Às vezes nem assim Deus quer que nós orem. Amém? Porque tem pessoas que já perderam a sua salvação por tanto murmurar contra o Espírito Santo. Pessoas que não aceitam a embalagem de Jesus. Quem é o homem, quem é a mulher para julgar se usa a irmã da roupa simples? Quem é o homem, quem é a mulher para aceitar a profecia só de quem anda arrumadinho, quem está bem abençoado? Materialmente. E o espiritual, como é que tá? Tem gente que se deixa levar pela aparência, pela voz. Esse tá abençoado, viu? Não. Claro que se tiver abençoado, é bom, né? E os simples, e os humildes, né? Às vezes paga bem mais preço do que os que estão bem arrumados. Amém, igreja? A melhor coisa é pedir direção para Deus. Se pode orar por essa pessoa e como deve orar por essa pessoa. Aí Deus dá a direção. Fique na paz, Senhor Jesus, irmão, porque pagar preço por quem não merece é difícil, viu? E tem que saber orar, pedir direção para Deus, como Ele quer que ore por aquela pessoa. Porque às vezes você ora por libertação e aquela pessoa precisa de oração pela vida sentimental, financeira. Às vezes a pessoa já é liberta do que Deus quer, né? Os impedimentos é outro. Então, direção, igreja. Uma coisa que não pode faltar é direção, né? E paciência para esperar a resposta em Deus. Que Ele é natureza, Ele é tempo. Deus é tudo. Deus, Ele responde através de tudo, no jeito dele, na hora dele. Amém? Fique na paz, meus irmãos.